Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Miriam de Oliveira. E o meu foco com esse canal é trazer para você passo a passos, principalmente de bolsas em crochê. Então, se você já gosta desse assunto, já gosta de crochê, principalmente o crochê chique, que está chegando agora com tudo no Brasil, você está no canal certo. Seja muito bem-vindo, já deixe seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E se você conhece um amigo ou uma amiga que também gosta desse assunto, já envie esse vídeo para ele ou para ela. E através desse envio que você vai estar fazendo, você vai estar me ajudando e ajudando a pessoa que você ama a adquirir mais conhecimento e muitas possibilidades de criar e fazer deste trabalho uma fonte de renda. Então hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo dessa bolsa maravilhosa. Porém, eu não vou estar te ensinando a fazer esse tassel, porque eu achei que a videoaula ficou muito longa. Eu vou estar fazendo uma outra videoaula te ensinando apenas esse tassel, para que você possa ter o conteúdo completo, do início ao fim. E sem deixar de falar para você que esse é o meu primeiro vídeo nesse canal, então eu espero muito que você goste. Espero muito que você deixe seu like para mim saber que você gostou desse conteúdo, para estar me incentivando a trazer mais videoaulas para vocês. Apesar de ser o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu fiz tudo com muito amor e muito carinho. Para mim foi desafiador fazer essa aula para vocês, então eu espero muito que vocês gostem. E a cor escolhida para o primeiro passo a passo aqui do canal foi a cor pink. Então eu utilizei duas argolas articuladas, mais ou menos de 60 a 70 centímetros de corrente para a alça. Mas isso é opcional, você vai escolher aí um tamanho que você acha que fica legal, até porque tem pessoas mais altas e pessoas mais baixas, né? Então isso fica a critério de cada um. E para o tassel, que vai ficar para a próxima aula, nesse aqui eu coloquei uma argola, assim como vocês podem ver. Porém, você pode estar colocando um mosquetão. E também utilizei um botão imantado. Agora o restante do processo vocês vão ver ao decorrer da aula. Esse é um fio de 25 milímetros de espessura. Espessura é a largura do fio, tá? Isso que é a espessura do fio. Se encontra no mercado várias espessuras de fio. Você vai procurar um aí que você acha que vai ficar legal. Eu particularmente não indico muito os fios residuais, porque os fios residuais, eles têm diferença na espessura, não são assim todo por igual. Pode ser que nos fios residuais você encontra bastante emendas. Para as bolsas em específico não fica legal, porque a bolsa é algo que a mulherada vai carregar para qualquer lugar, vai estar exposta, todo mundo vai ver, então tem que ser algo incrível, tá? Eu indico bastante os fios residuais para cestos, cachepôs. Futuramente posso estar trazendo também algumas videoaulas para vocês, voltado mais para os acessórios de casa. Mas o meu foco principal é realmente as bolsas. E além do fio de malha, vou estar utilizando também uma agulha de número 7, ou seja, 7 milímetros, para você que não conhece, não entende ainda muito sobre crochê. Vou estar falando com bastante calma para que você possa se identificar e conseguir fazer a sua bolsa. Para você saber qual agulha é compatível com o seu fio, você vai colocar o fio aqui na agulha, dessa forma. E o fio não pode nem passar e nem ficar muito longe, tá? Tem que ficar exatamente dessa forma. Se o seu fio for de 35 milímetros ou 36 milímetros, provavelmente uma agulha ideal seria a número 8 ou a número 9. Fica aí a orientação para vocês. E também vou estar utilizando uma tesoura para os arremates. Eu optei por puxar o fio aqui por dentro. Vai ser mais fácil para você estar puxando, assim como eu estou fazendo, para vocês verem como que é. Evitar que o seu fio suje. E outra orientação importante que eu acho que é legal falar para vocês é que, mesmo que o seu fio esteja bonito assim como esse, é legal que você dá uma esticadinha antes de fazer, antes de começar. Porque isso vai fazer com que você, além de ter
Alguns centímetros a mais de fio no final vai fazer com que a sua bolsa fique mais estruturada, tá? E com um acabamento muito mais bonito. Entendido até aqui? Uma coisa muito importante que vocês precisam saber na hora de confeccionar sua bolsa é a forma de pegar a agulha. Essa aqui é a forma mais fácil, que vai fazer com que não cause tanta dor na sua mão e no seu braço, tá bom? É muito importante que você saiba disso. Eu não gosto de estar desperdiçando fio, então acho que 7 a 10 centímetros, deixando aqui no início, é o suficiente. Meu fio já está aqui, por cima da minha agulha. Giro a agulha dessa forma. Laço meu fio novamente na agulha e vou passar nessa primeira laçadinha, não deixando escorregar essa ponta. Esse primeiro ponto aqui é chamado de nó corrediço, porque essa alcinha pode aumentar e você vai regular ela aqui, ó. Ele volta, por isso que é chamado nó corrediço. Se você não entendeu, volte o vídeo e comece de novo. Eu vou deixar um espaço legal para que a agulha consiga movimentar facilmente. Vou fazer com muita calma, muita paciência, porque eu sei que tem muitos iniciantes e no início é bem difícil você conseguir alguém que te auxilie da forma correta. Agora, já com o meu nó corrediço na agulha, vou laçar o meu fio novamente e vou passar nessa laçadinha. Aqui está a minha primeira correntinha. Esse ponto é chamado de correntinha. Vou fazer mais uma correntinha. Laço e passo por dentro da laçadinha. Novamente. Já tenho aqui 3 correntinhas. Tenho aqui um total de 16 correntinhas. Se você olhar bem, você vai perceber que as correntinhas têm um padrão uniforme. Eu procuro fazer todas o mesmo tamanho. Agora eu tenho aqui uma laçadinha na agulha, pulo essa última correntinha. Na segunda, vou inserir a minha agulha, laçar o meu fio na agulha e vou ficar com 2 laçadinhas. Agora a gente vai fazer um ponto baixo. Laço novamente e passo o fio da agulha nas 2 laçadinhas. Isso que a gente acabou de fazer é chamado ponto baixo. A gente vai fazer mais um no mesmo espaço. Puxei, vou laçar o meu fio novamente e vou fazer o segundo. É legal que você não deixe essa laçadinha que tá na agulha muito folgada, tá? É interessante que ela sempre fique mais apertadinha. E no próximo espacinho, laço meu fio, dou altura, laço novamente e passo nas 2 alcinhas que a gente tem. Estou aqui com 3 pontos baixos, 2 no mesmo espaço e 1 no próximo. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, mas observando que eu estou pegando apenas a laçadinha de fora, tá? Que é essa daqui, ó, somente uma. Lacei, dei altura, lacei novamente e fecho. Olha só, esses aqui são os pontos baixos. Então vou fazer ponto baixo até chegar na penúltima correntinha. Fiz então ponto baixo até a penúltima correntinha e vou colocar nesse mesmo espacinho 4 pontos baixos. Já tenho 2. Agora, virando um pouquinho mais para facilitar, vou inserir a agulha e vou colocar essa pontinha pra cá. Vou fazer mais 2. Dou altura e fecho. Puxo, dou altura, laço e fecho. Fiquei aqui então com 4 pontos baixos nessa curvatura. Vou seguir fazendo
um ponto baixo em cada alcinha. Porém, você vai perceber que tem duas laçadinhas, além da alcinha que tá ficando. Tenho essa e essa. Eu vou pegar as duas de uma vez. Insiro a agulha, laço, dou altura e fecho. Olha só. Sigo fazendo então um ponto baixo para cada correntinha a seguir, sempre escondendo a pontinha do fio. Eu tento fazer os pontos todos da mesma altura. Uma observação importante para você não errar é contar os pontos. Você vai ter então na lateral reta 13 pontos, 13 desse lado e 13 desse lado. Já nas curvaturas, 4 pontos de cada lado. Agora eu vou fazer os 2 pontos que faltam. Não vou fazer fechamento, já vou seguir fazendo pontos centrados. Para você que não sabe o que é o ponto centrado, eu vou te ensinar agora. Você vai abrir bem os seus pontos para você entender. Essa aqui, ó, é a correntinha que a gente pulou lá no início. Aqui está o nosso primeiro ponto baixo. Aqui é o segundo. Vou inserir a minha agulha entre as duas perninhas, essas duas aqui de baixo. Aqui tem uma e aqui tem outra. Vou inserir bem no centro. Se você observar, eu estava segurando a agulha assim. Agora, como já tem uma base iniciada, eu já vou pegar a agulha assim, porque vai me ajudar e facilitar bastante no processo. Vou sair com a minha agulha no centro, entre as duas perninhas. É necessário que fique uma desse lado e a outra desse lado, e a agulha no centro. Então, laço meu fio, trago. É importante que esse primeiro ponto fique bem maior, tá? Então, já dei altura o suficiente, laço meu fio, passo aqui por dentro das duas laçadinhas e já vou ter o meu primeiro ponto centrado da segunda carreira. Se você tiver um marcador, é legal que você marque aqui, tá? Nesse início. Mas se você não tiver, você pode estar colocando um pedacinho de fio, de preferência de outra cor, para você identificar com facilidade. O mesmo espacinho. E vou fazer mais um ponto baixo centrado no mesmo espaço. Dou altura, laço novamente e fecho. Tenho aqui um aumento. Sempre que tiver 2 pontos juntos no mesmo espacinho, é chamado de aumento. Vou inserir a minha agulha no centro novamente e vou sair exatamente no centro, entre as duas perninhas, por baixo das duas laçadinhas. Pego meu fio, dou altura e fecho. Novamente, vou inserir a minha agulha no mesmo espaço, laçar o meu fio, dar altura e fechar o meu ponto. Eu já fiz 2 aumentos nessa curvatura. Eu sigo fazendo pontos baixos centrados, porém apenas um em cada ponto de base. Já fiz aqui o meu primeiro, venho no centro, exatamente no centro, laço meu fio, trago, dou altura e fecho o meu ponto baixo. Eu estou fazendo com calma para você entender todo o processo, para você não errar e conseguir ter um resultado legal. Estou fazendo aqui o meu último ponto baixo centrado da parte reta. Agora eu vou fazer os meus aumentos, que vai ser 4 aumentos, tá? Então, no total, vou finalizar 8 pontos baixos centrados na curvatura. Vou fazer aqui, então, meu primeiro ponto baixo centrado. Subo, dou altura
e fecho. Fiz o meu primeiro, vou fazer o próximo no mesmo lugar, ficando com 2 pontos baixos centrados juntos. Se você não conseguir acompanhar todo o processo, deixe aí nos comentários a sua dúvida, que eu vou estar te respondendo e te ajudando da melhor forma possível, com muito amor e carinho. Fiz aqui então o meu primeiro ponto do segundo aumento. Vou fazer o próximo, que são 2. Fiz os 2, venho para o terceiro, faço o meu terceiro aumento, e agora finalizo o quarto aumento. Então agora a gente vai contar quantos pontos a gente tem nessa curvatura, formando os aumentos. Iniciamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Um total correto que eu preciso de pontos. A seguir, vou fazer apenas pontos baixos centrados, um para cada ponto de base. Finalizei aqui então a minha parte reta. Vou contar aqui quantos pontos eu tenho na parte reta para vocês terem a certeza de quantos pontos eu tenho. Então vamos lá. Aqui está o meu último aumento. Então venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. É a mesma quantidade que eu falei para vocês que eu tinha na primeira carreira. Esses aumentos aqui são importantes para que ela não fique fechada igual tá começando aqui. Se o seu trabalho estiver dessa forma, não se preocupe, tá? Dá tudo certo, é assim mesmo. Agora eu vou fazer os 2 aumentos que faltam. Observe que os 2 pontos estão no mesmo espaço. Então, venho aqui no centro, olho se eu realmente sair no centro, puxo meu fio do altura, faço aqui o meu terceiro aumento, venho no próximo, puxo meu fio do altura e faço o meu quarto aumento, que são 2 pontos no mesmo espaço. Aqui eu tenho 4 pontos baixos centrados e desse lado eu também tenho os 4 pontos baixos centrados. E a primeira carreirinha está bem aqui embaixo, exatamente onde a gente colocou os aumentos. Então agora vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão pegar essa primeira e essa de trás. Vai ficar apenas essa da frente dos pontos baixos. Vou laçar o meu fio. Eu não vou deixar que essa laçadinha aqui folgue, tá? Pra não ficar feio. Puxo o fio, dou altura. Sempre no primeiro ponto, eu puxo mais o fio para que fique mais alto. Passo aqui e fecho. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo, pego as 2 laçadinhas. Peguei 1, 2, laço o fio e trago. Dou altura, laço novamente. Passo aqui, fechando o meu ponto. Esse é o segundo ponto baixo. Novamente, é legal que você coloque o marcador, tá? Porque esse aqui é o primeiro ponto baixo. Não teremos aumentos a partir de agora. Serão apenas um ponto para cada ponto de base. E já vou começar a subir a estrutura da bolsa. E aqui será a base do fundo. Essa laçadinha que fica é apenas para um detalhe, para que o seu trabalho fique ainda mais bonito. Então, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas 2 laçadinhas. Eu espero muito que vocês estejam entendendo o que eu quero passar para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa um like para mim saber. Já se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nada.
porque eu vou estar postando diariamente conteúdos assim como esse para você. A partir de agora é exatamente esse ponto que eu vou estar fazendo, até chegar no primeiro que eu fiz. Vou fazer aqui agora o último ponto. Se você tiver colocado o marcador, agora você pode tirar. Ora, eu não pego essas duas aqui, eu isolo elas, vai ser como se elas não existissem. Então, vou pegar essa de baixo e a próxima, as duas, dessa forma. Com a minha agulha embaixo, laço meu fio, dou altura, laço novamente, passo aqui por dentro. Então, esse é o ponto que a gente vai fazer. Nesse espacinho aqui, agora, eu vou pegar as duas alcinhas, já não vou pegar embaixo, como a gente fez no primeiro. Então, eu laço, dou altura e faço um ponto baixo normal. E esse ponto é equivalente a esse daqui, esse de baixo. Venho no próximo, as duas alcinhas, primeira e segunda. Olha, vou mostrar pra vocês esse lado de dentro. Olha como vai ficar. Vai ficar as duas alcinhas também do lado de dentro, tá vendo? Só pra você não se perder. Então, agora laço o fio, dou altura, laço novamente e fecho. Esse ponto é lindo, eu amo ele. Não vai dar pra você identificar muito bem, mas nas próximas carreiras a seguir vocês vão entender. Aqui a gente vai pegar as alcinhas de cima e fazer ponto baixo normal. Vou para o próximo, pego as duas laçadinhas. Laço meu fio, dou altura e fecho. Agora, nas duas alcinhas de cima, laço meu fio e faço ponto baixo. Pulo esse, porque esse é equivalente a esse. Venho no próximo e faço o mesmo ponto de sempre. Dou altura e fecho. Então, é apenas repetição. Você vai fazer a mesma coisa sempre. Você pode achar que é muito repetitivo, mas é porque o crochê é isso. É sempre os mesmos pontos. Não vai ter alteração. Por isso que eu estou repetindo bastante. Principalmente se tiver algum iniciante, para que ele ou ela possa entender e conseguir finalizar com muita facilidade. Na curvatura é a mesma coisa, tá? Não tem aumentos. Sigo fazendo os mesmos padrão de ponto. Quase finalizando a minha volta. Observe que vai dar super certo o final. Finalizei aqui com esse ponto, venho aqui e faço um ponto baixo normal, tá? Porque é necessário que esse ponto baixo esteja aqui para que na próxima volta dê certo, porque a gente vai precisar dessas alcinhas para fazer o ponto fantasia. Então, eu venho aqui no de baixo, nesse primeiro a gente vai fazer esse processo. Vai ter um ponto baixo aqui atrás e a gente vai pegar essas duas alcinhas e vai fazer o ponto. Olha só, vai ficar desse jeito. Agora eu venho aqui, pego as duas alcinhas, trago meu fio e faço ponto baixo. Já vai ficar mais fácil para você identificar onde vai ser ponto baixo e onde vai ser ponto fantasia, porque já temos aqui um ponto fantasia intercalado com um ponto baixo. Então, se aqui eu tenho um ponto baixo, no próximo será ponto fantasia. Dou altura, no próximo ponto baixo. Então, é isso. É exatamente esse padrão de ponto aqui. Aqui está o meu pontinho escondido. Vou abrir bem para facilitar. E vou pegar essas duas laçadinhas.
Só recapitulando, como aqui a gente finalizou com um ponto baixo, esse próximo precisa ser o ponto fantasia. Peguei as duas laçadinhas, dou altura e fecho. Agora faço ponto baixo. Já iniciei aqui a minha terceira carreira de pontos da estrutura da bolsa. Então é isso que vocês precisam fazer. Conta pra mim o que vocês estão achando. Se você tá achando muito lento, se você não tá conseguindo entender, ou se você está amando essa aula, se você gostou desse conteúdo, ou se você vai fazer a sua bolsa. E se você fizer e postar lá no Instagram, me marca, tá? Que eu vou amar conhecer o trabalho de vocês, a arte de vocês, essa arte totalmente manual que nos traz muitos benefícios, inclusive a nossa saúde. Eu vou te contar um segredinho que você precisa saber. Ter altura aqui para não desmanchar. Você precisa saber que é normal que isso aconteça com a sua bolsa. Porém, você vai dar o formato para ela. Muito importante que você vai ajeitando desde o início toda a estrutura da bolsa para que fique bem bonito, para que fique um crochê lindo, que seja encantador. Então, pessoal, é isso. É esse o padrão de pontos. Vou finalizar agora, vou fazer mais 9 carreirinhas. Se você achar que é muitas carreiras, você pode diminuir. Se você achar que é pouco, você pode aumentar, vai ficar ao seu critério. Eu vou fazer um total de 12 carreiras, 12 voltas. Lembrando que o início é sempre daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Cheguei onde eu preciso fazer o último ponto fantasia. Para fazer ele, eu não vou puxar tanto fio na hora de fazer, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho menor que os outros, para que não dê tanta diferença no acabamento. Eu vou contar agora se realmente está a quantidade certa que eu preciso para que fique todas as carreiras iguais. Então eu conto aqui do primeiro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui já é o último aumento que a gente fez da segunda volta no início da base. Então, agora que eu já contei, eu realmente tenho a certeza que eu tenho os pontos que me faltavam, eu venho aqui na laçadinha e começo a fazer apenas pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Sigo fazendo então um ponto baixo para cada ponto de base. Essa última volta do acabamento não tem segredo, tá? É apenas ponto baixo sobre cada ponto. Olha, aqui é onde eu fiz o último ponto fantasia. Então, sobre essa correntinha, eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou apenas soltar o meu fio da agulha e fazer o acabamento final. A quantidade de fio que eu vou precisar para o arremate é mais ou menos uns 10 centímetros. E corto esse fio. Vou pular essas duas correntinhas, venho com a minha agulha por baixo nas duas do próximo ponto, pego a ponta do fio e levo para o lado de trás. Olha, já tem um lado da alcinha, mas eu preciso ter o outro lado para completar. Então, eu venho aqui, ó, pego essas duas alcinhas. Se você tiver uma agulha menor, vai facilitar bastante, mas nada impede que você faça com a mesma agulha. Peguei as duas alcinhas de trás, pego meu fio e levo toda a ponta para o lado de dentro da bolsa. Do lado de dentro
eu vou esconder essa ponta. Passando a minha agulha, pego a pontinha e vou escondendo. Agora eu vou dar um nozinho, vou pegar um pontinho aqui embaixo, pego o meu fio, deixo laçadinho aqui na agulha, pego a pontinha e passo por dentro da laçadinha e aperto bastante para ficar bem seguro. Se você tiver cola, você pode colocar um pinguinho de cola para esconder melhor, mas não é necessário, tá? Você vai precisar de um total de 9 pontos baixos de base, desses pontos que a gente fez apenas pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então você marca aqui e marca aqui. Se você tiver marcador, ainda melhor. Se não tiver, coloque um pedacinho de fio que vai dar super certo. Eu insiro a minha agulha por baixo das duas alcinhas. Eu vou continuar na agulha e trago para o lado da frente. Vai ficar essa pontinha aqui, ó. Ajusto o tamanho correto de um ponto baixo, a laçadinha, e laço o fio novamente e fecho. Esse primeiro ponto vai ser sempre essa correntinha, mas essa correntinha vai simbolizar um ponto baixo. Laço o fio, trago, dou altura e fecho. Vou para o próximo, pegar as duas alcinhas, já escondo essa pontinha ao crochetar, laço o fio e trago, dou altura, ponto baixo. Olha só, então aqui eu tenho um ponto baixo, um ponto fantasia e um ponto baixo. Então agora eu faço um ponto fantasia. Pego as duas alcinhas da frente do ponto baixo, laço o fio e trago e fecho. Laço o fio, dou altura, fecho o ponto baixo. Nesse próximo, pego as duas alcinhas, fecho o ponto fantasia. Esse próximo aqui é o ponto baixo. Agora é a vez do ponto fantasia. E ponto baixo. Eu vou trazer essa pontinha até aqui. Depois é só escondê-la ou cortá-la, tá? Vou conferir com vocês como que ficou essa primeira carreirinha do acabamento. Então, fiquei com uma correntinha de início, um ponto fantasia, um ponto baixo, um ponto fantasia, um ponto baixo, um ponto fantasia, um ponto baixo, um ponto fantasia e finalizei com um ponto baixo, tendo então um total de 9 pontos. Agora, para dar sequência, eu vou puxar essa laçadinha e vou passar a estrutura da minha bolsa por dentro dessa laçada, com o fio dessa forma. E vou inserir a minha agulha exatamente nas duas alcinhas do meu primeiro ponto fantasia. Vou pular o ponto baixo, laço o fio, que eu vou continuar crochetando, dou altura, faço a primeira correntinha. Fiz a minha primeira correntinha, venho aqui, pego as duas alcinhas
Laço o fio, trago, dou altura, faço o meu primeiro ponto fantasia dessa segunda carreira. Já nessas duas alcinhas do próximo ponto fantasia, vou fazer um ponto baixo sobre elas. Aqui já pego as duas alcinhas de fora, dou altura e faço o ponto fantasia. Porém, eu preciso finalizar com um ponto baixo. Então, vou finalizar exatamente em cima do último ponto fantasia que eu fiz. Vocês lembram que eu finalizei com um ponto baixo? Ele está aqui na frente. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo. Voltar na laçadinha, passar a base da minha bolsa por dentro dela e puxar bastante até que fique bem apertadinho. Sempre vai diminuir um ponto baixo, tanto de um lado como do outro. Eu levo novamente o fio pro outro lado, pulo a primeira correntinha que simboliza um ponto baixo, venho aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto fantasia, passo meu fio e trago, dou altura, faço a primeira correntinha. Nesse próximo vou fazer o ponto fantasia, pegando as duas alcinhas do ponto baixo da base, dou altura, fecho. Agora é a vez do ponto baixo, em cima das duas alcinhas do ponto fantasia, e faço o ponto fantasia. Então, em cima desse último ponto fantasia, eu vou fazer o ponto baixo. Dessa forma. Então, eu já finalizei o que eu precisava fazer. Olha só o formato que a nossa bolsa ganhou. Como eu já fiz as 3 carreiras necessárias, agora eu vou finalizar. Passo apenas uma correntinha, cortá-lo. Puxa a pontinha. Esse aqui a gente vai esconder. Como eu mostrei bem direitinho pra vocês, eu não vou fazer a finalização desse aqui. Eu vou apenas trazer um pouco mais pra dentro pra vocês entenderem como que é. Eu sempre gosto de fazer um nozinho, assim como eu mostrei lá atrás, na finalização da base. Então, se você não entendeu, volta lá ao vídeo que você vai entender, tenho certeza. Esse lado já está pronto, eu vou fazer outro lado e volto com vocês pra gente dar continuidade no trabalho. Com os dois lados das alças finalizados, então eu venho entre o ponto baixo e o último ponto fantasia, insiro a minha agulha e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou pegar essa última da agulha e vou passar por dentro da primeira, dessa forma. Vou aproximar mais para vocês conseguirem acompanhar melhor. Aqui embaixo tenho também o último ponto baixo que a gente deixa. Laço meu fio e trago, passo a última laçadinha por dentro da primeira. Tente fazer esses pontos baixíssimos um pouco mais folgados. Vai trazer uma finalização mais bonita para sua bolsa. Agora eu venho embaixo do último ponto baixo da laço o fio e trago, passo a última laçadinha por dentro da primeira. Venho no próximo, pego as duas alcinhas do ponto de base, laço meu fio e trago, ponto baixíssimo. Quando pegar as duas alcinhas, laço meu fio e trago, ponto baixíssimo. Agora subo exatamente em cima dessa correntinha que simboliza um ponto baixo. Em cima dela, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago, faço ponto baixíssimo. Venho para o próximo. Eu sempre vou pular essa correntinha. Então, finalizo.
Aqui ainda tem uma correntinha. Venho nessa primeira alcinha de cima, laço o fio e trago. Enfim, a partir daqui, sigo fazendo apenas pontos baixíssimos. É muito fácil. Aqui tem o último ponto baixo. Vou inserir a minha agulha. Agora descendo, pulo esse último ponto baixo. Venho aqui exatamente em cima desse nó. Laço meu fio e trago. Finalizo o ponto baixíssimo. Finalizei, venho no próximo nozinho. Laço meu fio e trago. Finalizo o ponto baixíssimo. Pulo esse ponto baixo. Ponto baixíssimo. E agora é simplesmente ponto baixíssimo até a gente chegar onde a gente iniciou esse acabamento. Eu consigo ver onde eu iniciei. Eu solto meu fio, mais ou menos uns 10 centímetros e corto. Agora faço o acabamento final. Já com a minha agulha por baixo, pego a pontinha do fio que eu acabei de cortar, levo para o lado de trás e trago novamente para o lado da frente. Então eu venho com a minha agulha aqui dentro, faço uma laçadinha na agulha e puxo, levando a pontinha para o lado de trás. Esse é o botão imantado que eu vou estar utilizando para o fechamento. Como vocês podem ver, ele não é costurável. Você vai pegar um pedacinho de fio, assim como esse. Tem aqui os meus 2 fiozinhos. Vou pegar um, vou colocar cruzando essa ponta pra cá e essa outra pra cá. Venho com o outro fio e cruzo novamente. Agora pego essa pecinha, coloco aqui com o auxílio da ponta da tesoura e trago pra dentro e aperto bem. Vou fazer o mesmo do outro lado. Apertei bem, já está seguro. Então eu vou colocar o botão imantado aqui. Com o auxílio da minha agulha, eu vou levar as perninhas para o lado de fora. Eu sempre procuro colocar uma mais em cima e a que está embaixo um pouco mais embaixo. Agora venho do outro lado e passo esses fios por baixo com os 2 bem próximos. Vou fazer 2 nozinhos bem apertados. Eu ajeito então para esconder um pouco mais o nó que eu acabei de fazer. Agora eu volto aqui por baixo novamente de alguns pontos e levo o meu fio junto com a agulha para escondê-lo debaixo dos pontos. É muito fácil, não tem segredo. E assim como estou fazendo aqui, você vai fazer do outro lado. Depois eu passo ela por baixo de alguns outros pontos. Venho por baixo de alguns pontos. Com os 2 bem próximos.
Faço novamente os 2 nozinhos. Aperto bem e vou esconder novamente por baixo de alguns pontos. Agora levo para o lado de trás. Vou explicar para vocês como você vai fazer para não ter erro na hora de fixar o seu botão de imã. Você coloca aqui. Vou encostar a estrutura da bolsa no botão de imã. Vou inserir a minha agulha na direção onde estão as pontinhas do fio. Trago para o lado de fora. Vou fazer isso com as 4 pontinhas, tomando cuidado para não soltar. Já com as 4 pontinhas desse lado, vou fazer o acabamento assim como eu fiz deste outro lado aqui. Já está seguro e, como sempre, na minha carteira aqui dentro. Agora a gente vai colocar a tão esperada alça, porque chega, né, de tanto pegar na agulha. Agora é a hora dos acabamentos finais. Então eu venho aqui no início da alça que a gente fez de crochê, passo a argolinha, ajeito e tá pronto. Para você conseguir colocar a argola na corrente é muito simples. Você só vai abrir aqui e passar na última correntinha. Agora eu venho na alcinha e passo de um lado para o outro, assim como eu fiz do outro lado. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do resultado? Olha só essa base de fundo, que coisa incrível. Esses pontos, então, nem se fala. A corrente no dourado também. Está faltando o tassel, mas o tassel eu vou colocar em uma outra videoaula para não ficar muito extenso, tá? E também não é opcional, só com esses pontos. Olha que luxo que já ficou essa bolsa.